Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de março de 2020. Guru dos Nossos Tempos, Yuval Harari aponta os cenários pós-pandemia parte 2. Embora recuse com veemência o rótulo de guru dos anos 20, o historiador, professor universitário e escritor israelense Yuval Noah Harari acabou se tornando um dos pensadores contemporâneos mais requisitados do mundo após a publicação do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, em que resume 70.000 anos de história da nossa espécie. Traduzido para mais de 45 idiomas, o autor cativou leitores como Barack Obama, Bill Gates e Mark Zuckerberg. Considerado a voz do bom senso até pelos poderosos do Vale do Silício, Harari mantém seu trabalho de futurologia consistente. Em um artigo publicado pelo jornal inglês Financial Times na última sexta-feira 20, o autor tratou do cenário global pós-pandemia e não foi tão pessimista quanto a maioria de nós tem sido perante uma crise global como essa, sem precedentes. Aqui, resumimos as apostas do historiador sobre o impacto do novo coronavírus para a humanidade. Sim, tudo vai mudar, já está mudando para Harari. A mobilização global em torno da Covid-19 não terá implicações apenas na forma como organizamos nossos sistemas de saúde, mas também deve moldar a maneira como estruturamos a economia, a política e a cultura para o futuro. Tudo isso com base em decisões rápidas e emergenciais, tomadas em meio àquela que com sorte será a maior crise vista pela nossa geração. Ao escolher entre alternativas, devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos quando a tempestade passar. Sim, a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, a maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente, explica. A natureza de emergências como a do novo coronavírus, diz o autor, fazem com que processos históricos avancem muito rapidamente. As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas esses não são tempos normais, conclui. E se a autoridade não confia na ciência? Harari lembra em sua análise que, para atingir um nível global de conformidade e cooperação análogo ao hábito cotidiano de lavar as mãos, precisaremos confiar na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis minaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Agora, esses mesmos políticos irresponsáveis podem ficar tentados a seguir o caminho do autoritarismo, argumentando que você simplesmente não pode confiar na mídia ou na ciência para fazer a coisa certa. Normalmente, a confiança que foi corroída por anos não pode ser reconstruída da noite para o dia, mas estes não são tempos normais. Em um momento de crise, as mentes também podem mudar rapidamente. Você pode ter discussões amargas com seus irmãos por anos, mas quando ocorre uma emergência, você descobre subitamente um reservatório oculto de confiança e amizade e se apressa para ajudar ao outro. Em vez de construir um regime de vigilância, não é tarde demais para recuperar a confiança das pessoas na ciência, nas autoridades públicas e na mídia.
Definitivamente, também devemos fazer uso de novas tecnologias, mas essas tecnologias devem capacitar os cidadãos. Sou totalmente a favor de monitorar a temperatura corporal e a pressão sanguínea, mas esses dados não devem ser usados para criar um governo todo-poderoso. Em vez disso, esses dados devem permitir que eu faça escolhas pessoais mais bem informadas e também responsabilize o governo por suas decisões. Precisamos de um plano global na visão do historiador. A epidemia de Covid-19 é um grande teste global de cidadania. Nos próximos dias, cada um de nós deve optar por confiar em dados científicos especialistas em saúde em detrimento de teorias infundadas da conspiração e de políticos que servem a si mesmos. Se não conseguirmos fazer a escolha certa, poderemos manter nossas liberdades mais preciosas. Essa é, possivelmente, a única maneira de proteger nossa saúde de verdade, afirma. Outro dilema ético decisivo para a humanidade, de acordo com ele, seria optar entre isolamento nacionalista e solidariedade global para superar os efeitos da pandemia em todos os setores sociais. Um coronavírus na China e um coronavírus no Zhejiang não podem trocar dicas sobre como infectar humanos. Mas a China pode ensinar ao Zhejiang muitas lições valiosas sobre o coronavírus e como lidar com isso. O que um médico italiano descobre em Milão no início da manhã pode muito bem salvar vidas em Teherã à noite. Quando o governo do Reino Unido hesita entre várias políticas, pode obter conselhos dos coreanos que já enfrentaram um dilema semelhante há um mês. Mas, para que isso aconteça, precisamos de um espírito de cooperação e confiança global, completa, e lembra que os países devem estar dispostos a compartilhar informações de maneira aberta e humilde, procurar aconselhamento uns dos outros e confiar nos dados e nas ideias que recebem para superar, com o menor estrago possível, uma crise dessa proporção e desse ineditismo. Em A Gênese, Allan Kardec apresenta a visão dos espíritos sobre o futuro da humanidade. A humanidade cumpriu, até nossos dias, incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que não tinham jamais atingidos. Com respeito às ciências, artes e bem-estar material, resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, é de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Yuval Harari afirma que precisamos de um plano global. Esse plano vem sendo colocado em prática por Jesus e pelos Espíritos desde a formação da Terra e pelos estágios que ela esteve. Inicialmente a Terra foi mundo transitório, conforme esclarece a pergunta 236 do Livro dos Espíritos. Depois foi mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações do homem. Com a vinda de Jesus ao planeta foi promovido a mundo de expiação e provas, conforme o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também esclarece. Com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, iniciamos o processo de elevação para o mundo de regeneração, como esclarece Allan Kardec em A Gênese. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não estiver apoiada sobre uma base inquebrantável. Esta base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se lançam a pedra, porque em se anatematizando, eles mantêm o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo possa aceitar Deus, a alma, o futuro. A pandemia do coronavírus fez o homem em casa parar e refletir sobre si mesmo. Depois de passado o surto, um novo mundo vai emergir. Como afirma Allan Kardec, o progresso moral somente pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra em colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade.
É ele que baixará as barreiras dos povos, que fará tombar os preconceitos de casta, e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aí pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens de uma mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo, aceitas por todos. A unidade de crença será o liame, o mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, rompida em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo inimigo que se torna necessário afastar-se, combater, exterminar, em lugar de irmãos que sejam preciso amar. Um tal estado de coisas supõe uma troca radical no sentimento das massas, um progresso geral que só poderia ocorrer saindo-se do círculo de ideias bitoladas e terra-terra que fomentam um egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite têm procurado impulsionar a humanidade para este caminho, mas a humanidade ainda muito jovem, permanece surda, e seus ensinamentos têm sido como a boa semente caída sobre a pedra. Atualmente, a humanidade amadureceu para levar seus olhares mais alto como ainda não tinha feito, para assimilar ideias mais amplas e compreender aquilo que não havia entendido. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, temperada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral que deva marcar a nova fase da humanidade. Neste grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável, não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica escarnecedora, mas o espiritismo filosófico, tal que o compreenda qualquer um que se dê ao trabalho de procurar a amêndoa sob casca. Pelas provas que traz das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças, pela certeza de que dá um futuro conforme a justiça de Deus e que a razão a mais severa possa admitir, tempera as acrimônias da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até estes dias e destrói a fé incrédula e a superstição. Para ele, não há nem sobrenatural nem maravilhas, tudo acontece no mundo em virtude de leis imutáveis. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.